Do coração sombrio das florestas brasileiras aos becos assombrados do Japão. Aqui as lendas ganham voz e os contos te seguem na escuridão. Você entrou no universo de Na Calada da Noite, onde toda a história começa depois do uivo. Meu nome é Hiroshi Nakamura. Tenho 73 anos. Hoje moro sozinho num pequeno apartamento em Yokohama. A vista da janela mostra os navios no porto e às vezes consigo ouvir os sinos de uma igreja distante. É o som que me conforta. Me lembra que ainda estou aqui. Ainda sou humano, mas nem sempre fui assim. Durante boa parte da minha vida fui enfermeiro. 38 anos vestindo branco, caminhando por corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes, ouvindo o som do monitor cardíaco e o choro abafado de pacientes desesperados. Nunca me incomodei com a morte. Eu via a morte como parte do ofício. Mas a morte verdadeira, aquela que não leva o corpo, só a alma, essa eu conheci em um lugar amaldiçoado chamado Jikyu Sugou Byoin. Tudo começou em 1987, quando eu tinha 35 anos. Tinha acabado de me mudar para o interior por causa da minha esposa, a Kaori, que estava grávida do nosso primeiro filho. Queríamos paz, um lugar calmo para criar nossa família. Ela me convenceu a aceitar a proposta do Hospital Jikyu. O salário era bom, ofereciam moradia funcional e benefícios. Parecia um sonho. Mas o hospital parecia um erro desde o primeiro dia. Ele era construído sobre uma antiga base militar da Segunda Guerra Mundial. 3 andares acima da terra, um subsolo e um porão lacrado com paredes de concreto. Diziam que aquele porão havia sido inundado depois de um incêndio na década de 50. O lugar era sombrio, úmido, com janelas pequenas demais para deixar a luz entrar. Tudo ali tinha cheiro de pano molhado e produtos químicos antigos. Mas era um emprego, e eu precisava trabalhar. Nos primeiros meses, nada de estranho aconteceu. Kaori estava feliz com a gravidez, e eu fazia meus plantões em paz. Conheci a enfermeira-chefe, Yamada-san, uma senhora rígida que estava lá desde os anos 60. Ela me olhava com olhos cansados, e uma vez me disse: "Você tem um bom coração, Nakamura. Guarde bem ele. Esse lugar se alimenta dos fracos." Achei poético. Mas com o tempo, entendi. A primeira vez que senti algo estranho foi numa noite fria de dezembro. Estava de plantão noturno. Um paciente terminal, senhor chamado Takeshi, me chamou no meio da noite, suando frio, com os olhos arregalados, dizendo: "Ela está aqui, a menina, com a boca fechada. Ela entra nos sonhos." Pensei ser delírio. Ele morreu naquela madrugada, com os olhos abertos, vidrados. Mas naquela mesma noite sonhei com uma menina, sentada num canto da parede, em posição fetal. Os olhos negros e a boca, costurada com linhas pretas, como se alguém tivesse fechado à força. Acordei gritando. Depois disso, as coisas mudaram. Comecei a ouvir sussurros onde não havia ninguém, vozes vindas dos dutos de ventilação. Pacientes reclamavam de uma figura no quarto à noite. Um homem alto, de jaleco, com máscara preta. Diziam que ele ficava parado, sem se mover. Um deles morreu de infarto após vê-lo. Eu tentei contar para Kaori, mas ela estava no 8º mês da gestação. Não quis preocupar. Então guardei tudo, mas o hospital não se contentava em apenas mostrar. Ele invadia. Comecei a perder tempo. Me sentia em lugares onde não lembrava ter entrado. Achava papéis com minha letra em arquivos que jurei nunca ter escrito. Um dia, encontrei meu crachá na enfermaria, coberto de sangue seco, mas eu ainda usava o meu no bolso. 2 crachás, o meu e o outro. Contei isso ao Dr. Shigeki, o diretor. Ele me disse que eu precisava de descanso. Me deu 2 dias de folga, mas no 3º dia, Kaori perdeu o bebê. Um aborto súbito, sem explicação. Ela começou a ouvir choros de criança pela casa, mesmo quando o apartamento estava vazio. Ela entrou em depressão. Voltei ao trabalho para não enlouquecer.
mas o hospital parecia ainda mais escuro. As lâmpadas piscavam o tempo todo, portas batiam sozinhas. Uma vez, vi uma enfermeira nova, chamada Miyuki, trancar-se na sala de descanso e se cortar com uma tesoura, dizendo que precisava abrir a pele para a menina sair. Ela foi transferida. Nunca mais ouvi falar dela. Depois veio o pior. Fui chamado para levar um paciente ao subsolo, um senhor idoso que teve um surto e tentou se enforcar. A ala psiquiátrica ficava embaixo, onde o sinal de rádio não funcionava. Desci sozinho com ele. Quando a porta do elevador abriu, o lugar estava apagado. As luzes não acendiam. Eu empurrei a maca com dificuldade. Sentia o ar mais denso, quase sólido. Foi aí que ouvi a risada, baixa, infantil, vinha de um canto escuro do corredor, e junto dela, o barulho de pés descalços correndo. Gelei. Olhei para a maca, e o paciente, antes desacordado, me encarava, e disse: "Agora você vai ver também." A maca tremeu. Luzes explodiram no teto. Corri, deixei tudo para trás, e quando voltei ao elevador, a porta estava aberta. Mas o interior era todo preto, como se o vazio tivesse tomado conta. Não lembro como voltei. Acordei na enfermaria, com febre. Ouvi o Dr. Shigeki dizendo que eu estava sob influência de estresse severo. Depois disso, tudo desabou. Kaori me deixou. Disse que eu trazia o hospital para dentro da casa. Comecei a ouvir os mesmos sons em casa. Sons de respiração atrás da porta, sussurros no quarto vazio. E a menina da boca costurada, começou a aparecer em meus sonhos dizendo: "Você está aqui agora. Você pertence." Tentei fugir. Pedi transferência, negaram, disse que ia embora, me atropelaram. 7 dias em coma e quando acordei, o hospital estava fechado. Motivo oficial: denúncias anônimas de experimentos ilegais e negligência médica. Mas isso é só parte da verdade. A parte que ninguém fala é que o hospital era um portal. Um lugar onde a dor acumulada durante décadas formou algo consciente. Uma entidade alimentada por medo, luto, desespero. Talvez tenha começado com as experiências de guerra, talvez antes. Mas aquilo lá ganhou vida e não aceita que seus segredos sejam revelados. Hoje sou um velho com as mãos trêmulas. Tomo remédios para dormir, mas ainda sonho com ela, a menina que agora senta aos pés da minha cama, costurando sua boca com minhas próprias veias. Você pode não acreditar, mas se um dia ouvir falar do Jikyu Sougou Byuin, saiba disso. Ele ainda está lá, e mesmo vazio, ele respira. Se você chegou até aqui, é porque a escuridão te abraçou. Obrigado por ouvir mais uma história na calada da noite. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo sussurro das sombras. E se você tem um relato, uma lenda ou uma história assustadora para contar, envie para a gente. Quem sabe ela não seja a próxima a ecoar por aqui. Nos vemos no próximo Uivo.